esse trabalho que você vai receber, ele está visando dar uma contribuição de qualidade, desenvolvendo um material que, sem dúvida, vai somar na proposta docente de fazer com que a disciplina possa atingir sua melhor performance. E nesse material a gente reuniu algumas técnicas de aprendizagem que criará uma forma mensurável de crescimento acadêmico. Aí pode virar essa página aí, só para dar essa palavrinha rápido. Eu queria ir, deixa eu ver se canto que vai aqui agora. Pode pular como usar o material. Aí os recursos anexos, aí ele fala sobre o seguinte, são ferramentas que vão nos ajudar a assimilar a matéria, né? A aula online, que não é o nosso caso aqui hoje, é presencial. Aí tem o ED, que é o estudo direcionado individual, o DEG, que é a discussão em grupo, o TID, trabalho individual, o TEG, trabalho em grupo, o LES, leitura estratégica de um livro ou partes, né? O acesso a um site indicativo, o VCA, vídeo de complementação de assuntos, eu posso até passar durante a aula para vocês. O PAG, né, que é o painel de aproveitamento do grupo, caso façamos um trabalho em grupo, então teríamos um painel. O PET, que é o paper temático, tipo um artigo, né? E o PAI, que é a participação em aula invertida, que é um sistema que a faculdade, o Seminário Nazareno está adotando, que é muito interessante. Passa mais uma folha aí. Pode passar, esse cone. Aí vem aqui, vamos passar aqui, eu quero passar com vocês o sílabo aqui do curso, ok? Então, nosso curso está programado para 3 créditos, é área pastoral e tem 45 horas-aulas, né? O curso Liturgia trabalha os reflexos do culto judaico, a praticidade do culto cristão e o seu desenvolvimento através dos apóstolos patrísticos, a reforma e a modernidade. As influências nos cultos da atualidade e as suas ramificações. Qual é o fundamento deste curso? A sequência das liturgias, desde os primórdios, formam os elementos que compõem a natureza de um culto. Os serviços específicos estão implícitos em cada liturgia. O culto neotestamentário, patrístico, da reforma e contemporâneo são sequências históricas e religiosas que nos ajudam a compreender a matéria em questão. Então você pode perceber que será feita uma cosmovisão. Por isso temos muito que trabalhar nesses 10 dias que estaremos aqui juntos, ok? Eu espero que todo mundo fique até o final. Eu vou estar até o final como professor. Amém. Espero que nada aconteça de diferente, né? Mas vamos lá, até o final. Quais são os objetivos deste curso? Para você ficar bem ligado. O curso tem por objetivo trazer aos alunos uma compreensão da historicidade, base religiosa e bíblica do culto, da liturgia e dos serviços. Compreender o porquê de certos sistemas ligados à liturgia, fazer uma comparação com a historicidade da liturgia cristã, os modelos que possuímos hoje. Um ponto aqui, que são muitos modelos, cada modelo interessante, talvez a gente possa falar sobre isso na frente. Levar o aluno a estar apto para desenvolver uma liturgia mais aproximada da ortodoxia neotestamentária, sem, contudo, ignorar nossa época e costumes embasados na Bíblia. A ideia central do curso não é mostrar o que seria a liturgia perfeita, e sim ajudar o aluno a identificar os elementos inegociáveis do culto cristão, sua centralidade em Cristo e na palavra de Deus. Correto, irmãos? Eu acho que essa também é uma busca, né, do nosso povo nazareno, de ter isso aí. Olha só o conteúdo programático que você vai estudar. Aí você não vai querer faltar nenhum dia, quer ver? Vamos estudar sobre culto, etimologia, origem e sociabilidade, a historicidade do culto, uma visão antropológica e bíblica, é necessário fazer isso. Principais civilizações, berços das religiões e mitologias, aí tem o número 1, número 2. A instituição do culto na vida do povo de Israel, Israel e suas vertentes da teologia do culto, cerimoniais e memoriais, os princípios de adoração no culto do Novo Testamento, o surgimento da liturgia e programações na história do cristianismo, o culto durante a história da vida da igreja, o culto de liturgia e serviço. Então, essa aqui é a primeira parte do nosso curso. O que o professor está tentando dizer aqui nessa noite?
É que não dá para a gente ir direto no culto cristão. E, sim, podemos fazer, até ficar o tempo todo no culto cristão. Quando eu fiz seminário, tinha essa matéria. E, na verdade, naquela época, eu tinha 19 anos, 20 anos, não percebi que eu era um menino novo, né? Hoje eu continuo um menino novo. Mas eu percebi que faltou algo mais. Porque essa questão de liturgia, culto, não é só quando Jesus fez a primeira ceia. O homem é um ser que tem uma deidade dentro dele. Na verdade, ele reconhece um ser supremo. Até que o Evangelho revelou que esse ser supremo é Deus. E que Jesus é o Filho de Deus. Até isso acontecer, Deus teve que levantar Abraão, formar uma nação, criar uma tribo de Judá, tirar de lá Jesus, ele morrer na cruz, se revelar em ressurreição à igreja proclamar o Senhor. Então a gente entende que mesmo antes da igreja, mesmo antes de Israel, o culto já existia. Não ao nosso Deus, da forma que fazemos hoje. Apesar de que na época de Abraão já havia monoteístas, no caso ele era um deles, que se voltavam ao Deus que ele entendia ser, depois seria o Deus de Israel. Há indícios também que Hammurabi também falava para ele, embora aquela região dele era disseminada no politeísmo, até no enoísmo, até no panteísmo, mas há indícios que ele começa o código dele, dedicando ao grandioso Deus. Então, quando Israel revela Cristo ao mundo, as coisas vão se arrumar e vai ser revelado um Deus, tem o seu Filho, prestamos culto a ele. Então, é bom a gente ter essa base histórica, para a gente se situar melhor. Até porque se algum membro da igreja está fazendo um ritual lá, que não é nosso, você já consegue identificar, né? A parte 2 do curso, os princípios de adoração no Novo Testamento. Está vendo que nós fizemos a última lá, foi do Velho Testamento, né? Então, os princípios de adoração no Novo Testamento, a consolidação da liturgia nos eventos do cristianismo, o uso dos instrumentos musicais na historicidade litúrgica, muito interessante essa parte aqui, muito interessante. A prática do culto em diversas eras da história. Nós vamos estudar algumas liturgias. Eu tenho material para vocês aqui muito bom sobre as liturgias. A liturgia de Jesus, a liturgia de Paulo, a liturgia de Justino, de Tertuliano, a liturgia dos pais da igreja, a liturgia da reforma, a liturgia pós-reforma, a liturgia moderna, do avivamento, e assim vai. Mas, pastor, qual é a melhor liturgia? Todas elas continham os elementos, de forma diferenciada. Por exemplo, o dia que Jesus fez a Santa Ceia, que instituiu a primeira liturgia, ele era a palavra, ninguém precisava ler nada, ele estava ali, ele era a palavra, né? Mas quando Tertuliano se reúne com os irmãos lá, quando ele conta a história dele, ele fala que ele leu o Didaquê, que o documento deixado para os apóstolos, que era um tipo de uma leitura que ele explicava, explanava, mudou aí alguma coisa, a forma da acessibilidade da palavra, mas a palavra estava implícita no Didaquê e também nas cartas apostólicas. Então, é interessante. Bom, e eu tenho um bônus para vocês, muito legal, para a nossa historicidade wesleyana, a liturgia ou forma de culto entre os metodistas wesleyanos primitivos. Vai ser legal a gente conhecer a herança anglicana, de 1502 a 1630, a liturgia dos primitivos metodistas wesleyanos, de 1730 a 1784, a liturgia dos metodistas wesleyanos como denominação estabelecida, de 1784 a 1970. Olha que legal isso aqui. A liturgia wesleyana atual, de 1970 a 2018. É claro que isso aqui, eu vou explicar a vocês, eu não estou fazendo uma análise da denominação, porque tem uma denominação que tem esse nome. Até eu sou pastor dessa denominação, mas não é da denominação, porque nós nazarenos também somos wesleyanos, por doutrina, por costumes, né, por herança. Então, quando falo wesleyano, é o termo mais abrangente do que propriamente uma denominação, entendeu? Para não ficar alguma dúvida. E também teremos um balanço sobre os cultos odiernos e alguns assuntos complementares. Você vai entender como foi realmente essa história do apelo, da chamada do altar. A Nazareno tem uma contribuição muito forte por causa do movimento da santidade. A questão de púlpito, a questão das terminologias, entendeu? Então esse é o nosso conteúdo pragmático. Alguém tem alguma pergunta aí no conteúdo? Faltou alguma coisa? Sobrou demais?
pode já começar a... Amém? Fica tranquilo. Se tiver alguma coisa que você falar, você pode levantar a mão, eu vou entender. E vamos encerrar então com a metodologia do curso. É bom que você saiba, a gente está pegando o avião, está começando a decolar agora. Então, veja o cinto de segurança e tal, passe, acomoda, fecha a mesinha, né, coloque a poltrona na posição vertical, para você se acomodar, para a gente pegar voo. Vamos lá. A metodologia do curso, este curso será desenvolvido nas seguintes metodologias. Primeiro, a metodologia ativa, a metodologia interativa e a de avaliação. A metodologia de aprendizagem ativa. O curso desenvolverá no aluno a consciência da responsabilidade de aprender o conteúdo através da participação, pensando para aumentar a absorção, por exemplo, estudo do caso, projetos e debates entre equipes diferentes da passiva, que no aluno acompanha as aulas expositivas e depois é avaliado através de provas e trabalhos. Então a gente vai tentar quebrar um pouco esse ciclo aqui de eu falar, e você ouvir, depois escrever, e eu corrigir e ir para casa. A gente vai tentar mudar esse esquema, ok? Metodologia de aprendizagem interativa. O curso vai trabalhar para estabelecer uma ponte de interação e comunicação entre o aluno, o objeto e o outro aluno, prendendo a atenção e aprimorando o processo de aprendizagem, como é o caso dos jogos, desafios e animações. Não vai ter jogos aqui, é claro, só para dar um exemplo, né? Nesta fase, a troca de conhecimento, realizações e ações, aplicação de aula invertida, etc. A metodologia de avaliação. Dinâmicas de avaliação ou algumas em que o professor entender ser mais propícias ao contexto da turma, ou se a direção do seminário tiver algo a acrescentar. Então, uma delas vai ser prova escrita em classe presencial com correção do professor. Segundo, um quiz online com múltiplas escolhas de horário programado com resultado imediato. 3. Notas de ajuda em trabalhos individuais ou coletivo. Prova oral. Notas de auxílio em painéis explicativos de tarefas dadas aos alunos. E, por último, pontuação com base na presença, participação do aluno em classe, datas de entrega de trabalhos e interações diversas. Ok? Eu acho que é isso. Acabou aí. Amém? Beleza, gente? Então, até agora eu só expliquei. É bom a gente, até por ética, explicar como é que vai ser.